Competências essenciais no processo de negociação. Aula 2, no dia 30/4. Negociar tornou-se um processo-chave no meio empresarial, sobretudo em virtude das novas demandas econômicas e sociais, da abertura de novos mercados e do aumento da concorrência, que incentiva o desenvolvimento da criatividade e a permanência das empresas no mercado. Assim, as empresas tiveram que desenvolver com organicidade e criatividade verdadeiras estruturas em rede, baseadas na competitividade, novos clientes, novos mercados, na qualidade, na lucratividade e no crescimento sustentável. Então, depois dessa globalização, né, que os países passam, né, todos os países têm acesso a mandar produtos para outras fronteiras, as negociações não são praticamente só internas, através da internet elas viram, né, qualquer parte do mundo, você compra, por exemplo, por rede social, você compra por um site, vem um produto lá da China, vem um produto da Inglaterra, vem um produto dos Estados Unidos. Então, o negociar se tornou muito importante. A forma de negociar, como negociar, né? A questão das possibilidades de colocar o produto no mercado, de tornar ele acessível a todas as pessoas. Então, a forma de negociar, por exemplo, pela internet, né, que hoje é tão comum, foi assim, um salto, né, para as empresas, porque não precisam sair do local onde estão e, ao mesmo tempo, elas atingem em distâncias enormes, né? E a importância do negociar vem bem por aí. Se as pessoas têm o produto e acham que só pode atender o local, que não quer abrir, por exemplo, não tem a visão, né, de abrir para mostrar esse produto na internet, levar ele para outros lugares, talvez a empresa não consiga sobreviver, dependendo, né, do produto que ela trabalha. Então, a competitividade, os novos mercados, né, a qualidade também se fez muito importante, a lucratividade, o crescimento sustentável. A gente vê hoje falar bastante, né, da responsabilidade social, meio ambiente, empresas que valorizam, né? Vou falar uma que todo mundo conhece, que é a Natura, né? A gente vê se buscar o histórico da Natura, né? Se buscar o balanço social dela, é bem bonito da gente ver, por exemplo, que trabalham com comunidades. Então, tentaram ser acessíveis, né? Tentaram investir, por exemplo, em sustentabilidade, em valorizar as pessoas que colhem o material lá na floresta, né? E passa para eles através de uma venda, né, distante, porque às vezes está localizado em São Paulo, às vezes está localizado no Rio de Janeiro, a fábrica, e essa matéria-prima vem de longe. Então, a valorização, né? O olhar, por exemplo, muitas empresas agora trabalham pensando no social, na sustentabilidade. A gente está vendo agora a inversão de valores, né? Porque a gente primeiro tinha os litros, né? E começamos a dar valor no descartável. Então, veio tudo no plástico, tudo no descartável. Agora que se tomou um pouco mais de consciência da poluição, né, que o plástico causa, o que está acontecendo? A gente está fazendo o caminho inverso. A gente está voltando para os litros. Isso tudo é pensando no quê? Na competitividade, na lucratividade, mas, acima de tudo, é uma boa negociação. Eu apresento novamente a embalagem no litro, né? Esse que vai e volta, e eu vou atingir o quê? Um público-alvo que dá valor a esse setor, por exemplo, que valoriza o meio ambiente, que gosta de levar, que não vai se importar de levar o litro no supermercado para fazer a troca, né? Vai atingir justamente um público-alvo que tem um tipo de consciência, né? E isso é uma grande negociação, é um olhar, né, sobre a sociedade e ver os nichos de mercado, de onde vai poder atender, quem são essas pessoas que eles vão conseguir atender e que forma que vão negociar. Vão colocar, por exemplo, uma propaganda dizendo que eles estão preservando, estão mostrando através da garrafa de refrigerante retornável,
ou do litro de leite, também tem algumas que são de leite, né, retornável. E a importância, né, por exemplo, do trabalhar, né, com o plástico agora, ou uns tipos de embalagens diferentes, embalagens que são biodegradáveis, toda uma preocupação diferente. Tudo pensando na, no crescimento da empresa, na competitividade e se manter, principalmente, né, vivo, né, no mercado. Então, para a Guise Martinelli, na maior parte do nosso tempo estamos envolvidos em negociações, no nosso trabalho, nas relações afetivas, nas amizades. A necessidade de se chegar a um entendimento é uma constante. Portanto, a arte de negociar deve ser dominada, a fim de que possamos atingir a excelência pessoal e profissional. Então, pessoal, por mais que alguns de vocês vão pensar, eu não tenho essa afinidade em negociação, eu não sou boa em fazer uma negociação, ou os meninos, eu não sirvo para trabalhar no processo de negociação. E aí vocês parem e deem uma olhada na vida de vocês. Se a gente não está negociando quase que o tempo todo, a gente está negociando horários, a gente está negociando finais de semana de trabalho, a gente está negociando, às vezes, com o pai, às vezes até com a mãe da gente, às vezes está negociando com o filho, né? Então, a gente está sempre em negociação. Alguns são mais aptos, realmente, tem pessoas que têm um dom, né, uma experiência, trabalhou o dom que tinha, né? Outros talvez não tenham o dom tão desenvolvido, mas vão trabalhar, vão buscar, vão estudar, vão se preparar e vão se transformar em grandes negociadores. Deixa eu falar, eu amo ir na feira, acho que eu já falei isso para todo mundo. Então, eu acho muito bonito como eles negociam na feira, né? Porque as pessoas estão ali apresentando o seu produto de uma forma simples, né? Estão ali, uns são muito criativos, eles inventam músicas, outros fazem barulho, outros apresentam o produto bem bonito, né? Outros tá uma promoção, leva esse com mais um pouquinho daquele outro, né? Deixa eu só ver, tem alguém que levantou a mão aqui. Lucas? Oi, professora. Oi, pode Eu só queria falar. comentar um negócio. Ontem você falou sobre. A gente está continuando o assunto sobre negociação, né? Estamos, Mas eu gosto muito de futebol, né? Aí eu sim. estava assistindo uma de futebol, aí entrou um advogado de um time lá de Goiás, chamado Vila Nova, né? E Aham. ele estava falando sobre a negociação que ele estava fazendo. Eu falei, nossa, que interessante, já, tipo, tá acontecendo em todo lugar, até no futebol, né? E Todo aí eles estavam lugar. falando assim, que eles não tinham dinheiro, mas a forma que eles acharam um jeito de parcelar foi eles informar o que estava acontecendo, como você disse ontem, né? Aham. Explicar a situação e procurar uma forma. A forma que eles encontraram para negociar foi aumentando a parcela e oferecendo jogadores em troca de quitação por parte da dívida. Eles conseguiram nisso economizar 1,5 milhão só nessa negociação de agora. Tiveram visão, Interessante. muito interessante, tiveram visão, tiveram coragem acima de tudo, e sem medo de perder, foram criativos e conseguiram manter, né? Talvez uma forma bem melhor do que se eles escondessem a situação financeira que estavam, né? A gente vê negociação em tudo. Então, eu estava dizendo para vocês da feira, obrigado, Lucas, por contribuir. Eu acho muito bom quando vocês contribuem, viu? Porque às vezes a visão de outra pessoa complementa, né, o que a gente está tentando passar. Isso é muito bom, muito obrigada. E, Obrigado. e a gente, assim, né, na feira, por exemplo, que é um local tão simples, eu vejo assim a forma de negociar. Eu não sei o nome delas também, não poderia falar aqui, mas tem uma barraca de tapioca na feira, tinha na época, né, que estava podendo abrir aos domingos lá na Feira do Bosque, que a gente chegava lá, por exemplo, no domingo e comprava uma tapioca. Se você chegasse no domingo seguinte, a menina que te atendeu fosse a mesma, ela ia te perguntar se você ia querer daquele sabor. Eu ficava encabulada, eu pensava, meu Deus, como que essa menina ela guarda, né? Ela olha para o cliente e sabe os gostos dele. Então, ela tinha uma percepção de negociação incrível, uma pessoa mais simples, mas com uma capacidade de negociação incrível, porque ela já chegava e perguntava: você vai querer essa? É porque hoje está em promoção aquela.
Então, ela já negociava, você já ficava pensando, será que é bom experimentar? Às vezes era até um pouquinho mais caro, alguma coisa assim, mas você já ficava interessado pela forma com que ela apresentava. Então, eu digo assim, é uma negociação muito bonita, porque ela, além de guardar, né, a tua fisionomia, ela guarda o gosto que você tem, ela vai te atender da melhor forma possível, né? Ela está negociando, ela está vendendo o produto dela, mas assim, ó, você quer esse ou você não quer provar o outro, tal, tal, oferecendo toda uma recomendação que a gente poderia experimentar. Então, pessoas às vezes muito simples com um dom muito grande de negociar. E isso é muito é importante, né, a gente observar. Às vezes a pessoa não tem nenhum uma formação, né, assim, específica, mas ela tem uma vontade, uma gana, assim, né, de querer negociar, de fazer bem feita as suas vendas, oferecer, agradar. Isso é muito bonito e a gente aprende muito com essas pessoas, principalmente a gente que está dentro de uma faculdade, né, observar. Vocês aprendem, gente, quando vocês observam as pessoas, o mundo real, a gente aprende. Inteligência emocional. Eu acho que é uma das coisas mais em altas hoje, né? A inteligência emocional. Por quê? A gente está vendo um mundo aí cheio de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, né? Um monte de pessoas que são afastadas diariamente do trabalho por causa disso. E aí vem a inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela vai funcionar na vida da gente em todas as partes, né? Desde que a gente saiba colocá-la. Então, ao fazer parte de uma negociação, muitas vezes as emoções afloram. Isso quase sempre se torna improdutivo e leva a atitudes impensadas. Negociar significa, entre outras coisas, ter o domínio dos sentidos e das emoções. Os sentidos são grandes parâmetros de negociação, mas não devem ser os únicos. Deixando de lado o aspecto instintivo, o homem precisa alterar-se ao seu raciocínio. Então, a inteligência emocional, ela vem ajudar no quê? A controlar o instinto, a controlar as emoções, a desenvolver o raciocínio lógico, né? A pensar de uma forma mais lógica. Se a pessoa tem uma facilidade muito grande de perder a paciência, digamos assim, de ficar nervosa, ela não vai realizar uma boa negociação. Ela vai se alterar, a pessoa que está negociando com ela vai perceber e vai tomar partido, né, das possibilidades e vai tentar conseguir, como que eu vou dizer, um retorno talvez até maior, né, do que a pessoa pode oferecer. Então, a inteligência emocional, ela vem sendo estudada bastante, porque as pessoas que têm domínio sobre as emoções, elas conseguem se manter mais lógicas nas decisões que tomam, não só nos negócios, mas também na vida pessoal. É, quando a gente é movido somente pelos sentidos, às vezes a gente acaba errando. A gente precisa sim de sentimentos para direcionar, mas com um pouquinho de lógica, né? Tentar olhar se aquela forma de pensar está sendo boa ou não, se amanhã ou depois essa decisão rápida, repentina, não vai me trazer um prejuízo. Às vezes, naquele exato momento, parece que é tudo que se tem, mas se tiver um raciocínio lógico e tiver calma, consegue enxergar mais para frente, talvez outras possibilidades. Então, é muito valorizado a inteligência emocional. Quem consegue ter esse autocontrole, consegue ser um bom negociador. Gente, essa negociação aqui é até dentro de casa, viu? Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando, né? A gente às vezes tem que negociar, principalmente nesse tempo agora que a gente não está saindo. É assim, tem que ter essa inteligência emocional até para lidar com isso em casa. Então, a inteligência emocional pode ser desenvolvida com disciplina e paciência, devendo ser praticada a todo momento, até que se torne um hábito. Outra parte importante da inteligência emocional é a segurança que ela traz. Dominar suas emoções e saber colocá-las em prática. Quando necessário, torna-se fundamental no processo de negociação. Então, gente, durante uma negociação, se vocês têm uma inteligência emocional bem desenvolvida, você consegue controlar suas emoções,
Você não deixa a pessoa que está negociando com você perceber, por exemplo, que você está nervoso, ou que você está achando que você realmente precisa, por exemplo, vender um carro, você precisa vender aquele carro urgentemente, mas se você não deixa transparecer, talvez tenha mais chance de vender do que se você ficar demonstrando que precisa muito vender. Por quê? Porque o outro lado vai se aproveitar da sua necessidade, vai te oferecer um preço menor, vai talvez se propor uma condição de pagamento que não é boa para você, e no desespero você acaba fazendo e depois vai se arrepender. Às vezes vai ver o prejuízo em longa data, né? Então, essa questão de dominar, né, as emoções, saber colocá-las em prática é muito importante. Pode, assim, né, em alguns momentos, colocá-las em prática é ótimo. Lucas, cadê? Pode falar, acho que você levantou a mão, né? Isso. Pode partilhar. Professora, Oi. é, tipo, às vezes quando a pessoa está desesperada para vender, às vezes a pessoa que está querendo comprar acha que tem algum problema no carro também, porque às vezes Também, quer parar também, entendeu? Tem um lado positivo, às vezes a pessoa pode manipular, ou às vezes tem um lado negativo que você espanta, porque você fala, não é possível, entendeu? Se o cara está desesperado, provavelmente ele vai querer vender um pouquinho mais abaixo para vender, né? é, Aí você pode associar que o carro está com problema, que é tipo uma verdade. furada. Manutenção de carro é caro. Não, e essa questão, porque às vezes vê o desespero da pessoa e tenta se aproveitar, né? Às vezes até sabe, por exemplo, que a pessoa passou por um período difícil, às vezes está desempregada, e aí quem quer comprar já sabe disso. Ah, está desempregado, está precisando vender, né? Porque está precisando de dinheiro. E aí tenta se, né, ganhar em cima da pessoa, tentar se aproveitar ao máximo da situação. E se a pessoa manter um controle, ela não vai saber quanto ela tem no banco guardado, se tem, se não tem. Então, se ela tentar se manter uma negociação, um domínio, né, da sua inteligência emocional, ela vai conseguir repassar esse carro de uma forma tranquila, sem ter um prejuízo para ela, né? Nesse sentido que a inteligência emocional é bem importante. E igual o Lucas falou também, né? Aí, se você está tão desesperado, a pessoa que está negociando com você pode pensar que tem alguma coisa errada. Por que que a pessoa está tão desesperada de passar para frente, né? Então, tem realmente todo esse cuidado, o quanto a inteligência emocional faz diferença na vida da gente. Nem sempre a gente consegue dominar, né? Nem sempre a gente consegue, todas as situações, a gente agir com segurança, assim, com essa... Eu passei, por exemplo, hoje por uma situação que me abalou bastante, não era para abalar. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos animais, eu tenho 9 gatos em casa e alimento 9 na rua. E um deles hoje apresentou um problema de saúde e eu achei que ia ter que ser feito dar uma injeçãozinha nele, né, para apagar ele, porque não tem cura, que é o prolapso anal, né, tem um tratamento longo, 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 mas não tem resultado e o animal sofre demais. Então, pela recomendação dos veterinários, teria que abater ele, né, deixar dormir, porque não teria como. E eu saí daqui de casa desesperada, na hora que eu vi que ele estava com problema, porque a gente uma vez já teve que mandar apagar uma, né, botar ela para dormir, porque não tinha jeito. E aí a gente fica atropelado na vida. Nesse momento, a inteligência emocional não funcionou. Eu saí correndo de casa, levei, aí a veterinária olhou e não era. Olhou, examinou, ele se machucou, talvez por salto, como ele salta do muro, ele salta de cima da casa, que nem um maluquinho, e provavelmente ele se machucou, mas tem um acompanhamento. Então a gente fica desesperado. Eu cheguei lá, ela viu que eu estava desesperada, eu não conseguia nem dizer nada, né? Porque na minha cabeça eu já ia ter que mandar dar uma anestesia para dormir, para depois aplicar um remedinho para ele dormir para sempre. Então a gente já se abala antes, né? A pessoa que consegue dominar ia chegar, ia conversar, ia falar sobre a situação. Eu só consegui falar sobre a situação depois que eu vi que não tinha problema, né? Até então eu só falei, né? Eu queria que ela examinasse, que eu fiquei com medo que fosse prolapso anal, então tinha que cuidar, mas eu não conseguia explicar nada. Aí depois que ela me tranquilizou que não precisava, né?
e ele ia voltar para casa, fez medicação injetável, aí a gente conta, é um animal de rua que eu cuido, né? Então, todo essa questão da emocional, né, ela reflete, principalmente quando a gente tem o sentimento, né? É complicado. Então, os 5 pilares da inteligência emocional. Primeiro, conhecer as próprias emoções. Hoje eu falei com as minhas, né? Então, eu tenho esse lado que eu ainda não consigo, por mais que a gente vai aprendendo, a gente ainda sofre, não tem como. E nos processos de negociação, conhecer suas emoções, conhecer, por exemplo, principalmente o domínio de ficar nervoso, né, de perder a paciência, de falar alto com alguém, de brigar, de falar um xingamento, né? Porque tem pessoas que acabam perdendo a paciência. Uma pessoa é tão fria, ela é tão preparada para tirar o outro, né, do controle, que ela vai e faz justamente por interesse próprio. Então, a gente tem que conhecer e tem que tentar dominar as emoções. Primeiro passo é se conhecer, é analisar suas emoções e as ações que você faz em resposta aos estímulos. Então, me conhecer. Como que eu vou reagir se a pessoa gritar comigo? Como que eu vou reagir se a pessoa for mal educada? Nós mulheres, se eu vou fazer uma negociação e a parte interessada me dá uma cantada, como que eu vou agir? Eu vou largar lá e vou embora, eu vou chorar, eu vou falar um palavrão para a pessoa, eu vou sair e interromper a negociação, ou eu vou ter a classe de fingir que nada disso acontecer, vou conduzir a negociação e ainda deixar a pessoa se sentindo envergonhada do que fez, né? E nós mulheres costumamos, às vezes, passar por isso, não só, às vezes, no ambiente, em alguns ambientes de trabalho, principalmente, né, quem trabalha com público. Controlar as emoções. Você deve evitar pensar de imediato em um resultado negativo. Olha o que eu fiz aqui hoje. Eu já fui chorando achando que a única saída que tinha era, né, deixar ele dormir. Então, seja otimista, tente enxergar sempre o lado positivo das coisas e lembre-se que cada situação possui diversas saídas, basta você procurá-las. Nessa questão aqui, nós mulheres, né, quando passamos por esse tipo de situação, se estamos trabalhando, algumas vezes é até difícil ser mal educada, algumas vezes é difícil permanecer no local, que a gente faz é sai, se afasta, mas temos que ter a serenidade de enfrentar, né, de olhar para a pessoa e se tiver a, a frieza de continuar negociando e aí sim se colocar como superior. Você não é nada, não significa nada. Eu vou continuar minha negociação, não vai ser dessa forma que você vai me derrubar. Estou preparada para negociar. Principalmente, né, as mulheres que trabalham em grandes empresas, que fazem grandes negociações, elas estão tão sujeitas a isso como qualquer uma outra. Terceiro, automotivação. Lembre-se que pensar antes de tomar as decisões lhe trará diversos benefícios, evitará o conflito com seus pares e o arrependimento de seus atos. Então, aqui novamente, ó, a gente pensar no que vai fazer para não se arrepender, né? Porque o arrependimento depois não vai resolver nada. Empatia, aprender a se colocar no lugar do outro. Essa parte aqui é bem interessante. Porque tem pessoas que só querem levar vantagem em cima da gente. Você vai negociar, a pessoa, ela não reduz preço, ela não te dá uma boa forma de pagamento, ela não te ouve direito, ela não te atende bem. É muito normal a gente não ser bem atendido. Não sei com vocês, mas comigo eu já passei por várias situações. Alguns locais a gente chega, as pessoas elas olham para a gente, como a gente está vestido, como não está, para te atender. E às vezes para uma outra pessoa ali que está bem vestida, ela dá uma série de possibilidades de pagamento, ela atende bem, ela mostra um outro produto. Gente, a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Não quer dizer que a pessoa não esteja usando um sapato de última moda, uma roupa de última, que ela não vai ter dinheiro para pagar. Então, atenda todas as pessoas da mesma forma, educadamente, negocie, se pode colocar prazos de
pagamento coloque, se você não vai ter prejuízo, os dois vão ganhar. A pessoa precisa do produto, né? E você precisa vender. Então, ter esse olhar, né? Essa paciência, esse cuidado, né? De tratar as pessoas. Sempre tentar se colocar no lugar do outro, por mais difícil que seja. Eu acho que a gente nunca passou tanto por isso como agora, né? Tantas pessoas partindo, tantas famílias doentes, e a gente às vezes tem que parar e se colocar. Se eu estou com saúde, graças a Deus. E aí, se eu vou olhar a vida do outro, que eles estão todos doentes, então vamos tentar se colocar. Será que não está faltando alguma coisa em casa que eu possa ajudá-lo? Né? As pessoas próximas da gente. Ou então, se a pessoa precisa comprar alguma coisa comigo, e eu sei das situações dela, mas ela pode parcelar talvez uma vez a mais, será que eu não posso tentar conseguir isso com o meu gerente? Eu não posso buscar uma forma de negociar, tentar ajudar? Pelo menos a minha consciência vai ficar tranquila. Então, sempre procurar ajudar, gente, sempre se colocar no lugar do outro. Se você não quer perder, se você não quer ser passado para trás, também não faça isso com o outro. Quinto, saber se relacionar interpessoalmente, né? Outro ponto-chave para o sucesso é saber ter boas relações, guiando as emoções dos outros. Isso criará um ambiente positivo à sua volta, melhorando não só a qualidade de vida, mas também contagiando aqueles ao seu redor. Então, esse cuidado, né, você ser educado, você ser uma pessoa tranquila para falar, você guiar as suas emoções, você, por exemplo, se está passando por um momento em que a pessoa está estressada e você tem que negociar com ela, deixa ela se acalmar, espera, né? Aí quando ela pergunta se ela não quer uma água, deixa ela respirar, quando ela começar a tomar conta das próprias emoções, aí vocês retomam a negociação. Isso é muito importante, principalmente quem trabalha, né, com, por exemplo, bancos, trabalha até no comércio mesmo, você vê que a pessoa está exaltada, espera um pouquinho, né, olha para a pessoa, deixa a pessoa mostrar, né, dar um sinalzinho de que ela está começando a se acalmar, porque tem pessoas que você às vezes explicou alguma coisa, ela demora a entender, e ela já leva para um lado diferente. Então, você precisa do quê? De conduzir a negociação. Você que vai conduzir através da calma, mostrando, explicando, né? Aí a pessoa vai se acalmar e vai entender. Assertividade. Não se deve negociar sem ter certeza de suas convicções. Precisamos entender as seguintes questões. O que se espera dessa negociação? Como se deve conduzi-la? Até onde vai sua autonomia como negociador? É preciso, como negociador, ter bem claras as respostas a essas perguntas sob pena de arruinar a negociação. É preciso conhecer os meandros do processo para que se possa avançar ou retroceder quando necessário. Então, quando vocês forem fazer uma negociação, sempre atento, né? O que se espera, o que você espera? Se na questão é valores, até qual valor você espera? Já pensou? Até quanto vai ser produtivo para você, né? Como que você deve conduzir? Você deve já tentar passar por primeiro que aparecer, que estiver interessado, ou você tem tempo disponível, por exemplo, para tentar negociar com outras pessoas? E até onde vai sua autonomia como negociador? Às vezes você vai comprar alguma coisa e depois, na hora de pagar, a pessoa tem que correr no gerente, saber, por exemplo, se pode te dar um desconto, se não pode, porque aquela pessoa não tem uma autonomia total na negociação, né? Ela precisa de um aval. E isso acontece em muitos locais, né? Em vários tipos, né, de comércio, por exemplo. Até uma amiga minha bateu o carro, a pessoa bateu o carro, ela pegou placa, pegou tudo, a pessoa mandou, encaminhou ela para uma oficina, ela foi, a pessoa fez o serviço e quando era para a pessoa efetuar o pagamento para ela pegar a caminhonete, a pessoa não queria. Aí já tinha arrumado um advogado que não ia pagar. E ela não tinha culpa, a pessoa tinha batido no carro dela, a pessoa que estava contra a mão, bateu, e ela teve um desgaste imenso com isso. Ela teve também que entrar com advogado. Ela não podia pegar o carro porque o dono da oficina não liberava para ela, eu tinha que pagar, né? Não sabia quem ia pagar, não ia liberar o serviço dele feito.
Aí até que ela fez o pagamento, um acordo com ele, aí quando o juiz deu a favor dela, né, a questão, ela conseguiu pegar toda a parte, né, com juros, toda a pessoa teve que pagar tudo para ela. Então, a gente tem que saber até onde vai a nossa autonomia na negociação. Você levou, por exemplo, levou o carro lá e depois você não podia pegar de volta, porque você tinha que pagar. E a pessoa do local também não estava errada, porque ela fez o serviço, que garantia ela tinha. Então, são pontos, né, que a gente tem que observar. Bom senso. A pauta deve estar calcada em coerência de proposições que levam todas as partes a se sentir satisfeitas. Isso é extremamente complexo, já que nem todos primam pelo bom senso, no ímpeto de ganhar a negociação não cedendo um milímetro. Às vezes, não é nem só ceder, né? Às vezes, no intuito de ganhar mais, a pessoa acaba prejudicando a outra pessoa, acaba tomando decisões indesejadas, né? E tudo assim de uma forma muito rápida, né? E não pensa, não tem uma coerência, não tem um bom senso de negociar, de conversar, por exemplo, de olhar o lado do outro, né? Em muitos casos, a negociação fica trancada por isso, a pessoa não ia perder nada, mas não dá um mínimo desconto, e aí ela deixa de vender o produto. Por quê? Falta bom senso. Falta ela pensar direitinho, falta ela ver que talvez aquele produto ela vai ficar lá na loja por muito tempo, não vai conseguir vender, não vai achar outra pessoa interessada, e acaba ficando lá para ir para uma liquidação depois e nem pegando o valor que ela poderia ter pego no momento. A confiança. Nenhuma negociação se estabelece sem confiança. Todos os envolvidos na negociação precisam estar despidos de vaidade e de outros vícios, ao empenharem sua palavra. Isso porque, com arrogância e prepotência, não chegamos a lugar nenhum. Se não houver esse cuidado, a negociação está fadada ao fracasso. Confiança envolve o caráter de cada um, e talvez seja o principal fator de desgaste nas empresas. Então, confiança acima de tudo. Se você já fez um serviço numa oficina, e a pessoa, por exemplo, deixou uma peça lá do carro aberto, que era para ter sido fechado, e te entregou o carro, você pagou, e 2 dias depois você descobre que estava vazando porque não ficou bem fechado, você não vai voltar mais. Por quê? Você perdeu a confiança naquele trabalho. Na negociação é a mesma coisa. A confiança, a índole, né, da pessoa, o caráter da pessoa. A gente já tem esse olhar, né? Se você já tem informações, por exemplo, que algum amigo passou informação, olha, a pessoa ela negociou direitinho, ela entregou na data prevista, ela cumpriu os prazos. Você então já tem um olhar diferente, você já vai negociar de uma forma mais tranquila, né? Porque você está, às vezes, comprando alguma coisa e precisa disso, precisa que me entregue tal dia, você pode entregar? Alguns não podem, mas para vender eles vão dizer posso. Aí no dia que você está esperando, que você precisa, não chega. O que vai acontecer? Você não volta mais lá. Eles vão perder o cliente, né? Eles vão perder. Você ainda vai passar informações negativas daquela empresa para outras pessoas. Você vai estar fazendo um marketing negativo da empresa. Pessoal, deixa eu ver a gente tem 1 minuto só. Eu vou encerrar essa aula e vou iniciar outra, eu mando para vocês lá, tá? É melhor encerrar, porque às vezes cai na metade da fala, então eu já encerro e a gente manda outro link para vocês. Tá ok, professor. Tá bom, professor.